Capítulo 16. Amber estava quentinha, confortável. O crepitar do fogo entrou e saiu dos sonhos, que pareciam agradáveis, mesmo que ela não se lembrasse deles. Como manhãs de Natal e sol no final da tarde, todos misturados em um, ainda melhor. O ar ao seu redor cheirava colônia masculina, só que mais natural. A melhor versão possível do homem, como se a terra o fizesse apenas para ela. Ela gemeu e rolou, deslizando a mão sobre os músculos duros e torneados em apreciação. Uma mão roçou os cabelos finos em sua têmpora, colocando fios perdidos atrás da orelha. Ei! Amber piscou, vendo o fogo primeiro, as chamas laranjas e azuis lentamente entrando em foco enquanto dançavam hipnoticamente durante a noite. Desmond continuou acariciando sua testa, a curva de seu pescoço, sempre a tocando, como se ele precisasse da conexão tanto quanto ela. Ela se espreguiçou, sentindo-se novamente bem. Sua pele cheirava muito limpa, como o rio e o sabão em vez de sangue e sujeira, como tinha quando ela desmaiara. E Amber percebeu que Desmond devia ter lavado o território de Goodwin em sua pele enquanto dormia. Quando ela se virou, Amber se viu de costas sobre um cobertor, colocando-o no chão duro, com a cabeça apoiada na coxa nua de Desmond. Os músculos dela estavam tão fortes, mas relaxados de alguma forma, fluindo e confortável. Era uma sensação estranha, como se ela simplesmente não tivesse mais nada com o que se preocupar com o seu corpo. Distraída, ela sentiu o ombro, lembrando a mordida impacientemente de Gary Goodwin, o que ela considerava uma dor no ombro enquanto tentava chegar a Desmond era algo que ela percebeu agora que teria enviado ao hospital por um longo tempo se ela fosse humana. Muitas coisas deveriam tê-la feito, não apenas fisicamente, mas também mentalmente. Estranhamente, tudo parecia basicamente recuperável, mas não deveria. Deveria? Seu cabelo estava trançado, algo que ela não fazia desde que era jovem, e novamente ela sabia que Desmond deveria ter feito, mas isso não a incomodava. Como você está? Desmond parecia assustado ao perguntar. Ela olhou para ele, então, e avaliou outra vez seus ferimentos, antes de admitir. Eu me sinto ótima. Como milhões de dólares. Você nunca saberia que algo ruim aconteceu. É uma sensação muito estranha. Sentir-se forte e saudável. É como acordar como um super-herói. Tenho certeza que a sede de sangue está ajudando isso. Desmond suspirou, parecendo em conflito. E você está dormindo desde a noite passada, então... Então? Ela pressionou quando ele hesitou, percebendo que estava escuro novamente lá fora. Ela estava desmaiada há quase 24 horas. É assim que os shifters se curam? Ele explicou simplesmente. Dormindo. Isso faz sentido. Ela pensou em Desmond, de 6 anos, confiando nela para escondê-lo enquanto ele dormia, para que ele pudesse se curar ao ser atropelado por um carro. Ela olhou ao redor do novo esconderijo, descobrindo que era uma espécie de caverna, vasta e ecoando com um vento frio que vinha de trás. O que é este lugar? Estamos no limite da terra de Nightwind, nas montanhas no extremo sul. É isolado aqui. Nós os usamos para treinar filhotes, adolescentes em sobrevivência algumas vezes por ano. Onde está seu primo? Ela perguntou curiosa. Fora brincando de sobrevivência, ele está vigiando a área para mim. Isso é legal da parte dele, Amber sussurrou. Eu me sinto mal. Não, é o seu jogo. Ele ficaria aqui jogando o tempo todo se eu não o fizesse viver em um bando. Miles é um lobo solitário. Ele não almeja companhia como o resto de nós. Acontece às vezes.
Mesmo antes do acidente, ele nunca quis a responsabilidade da vida de Matilha. Ele trabalhava com aliança e viajando. Amber acariciou sua perna. Eu gosto de Millis. Estou feliz. Desmond sorriu quando disse isso. Ele é a única família de sangue que me resta aqui. Você falou com minhas irmãs? Elas sabem que você está comigo. Desmond segurou. Elas ficaram com Jason e Brandy enquanto estivessem fora. Quero-as na terra da matilha agora. Jason concordou em seguir Bea até a escola e voltar, já que as coisas estão obviamente tensas com os Goodwin. Jazz deu a Katy um emprego no escritório. Ele está pagando o dobro para ela, então ela largou o outro. Elas vão ficar bem. E seu bando? Jazz está cuidando deles. Desmond pegou um graveto e uma pilha ao lado dele e jogou no fogo. Você não quer falar sobre você? Em vez disso, discutirmos todos os outros. Claro, ela sorriu para ele, porque os cabelos dele estavam longos e soltos sobre os ombros bronzeados. Ela inclinou a cabeça, vendo que ele estava completamente nu sob a luz do fogo. As chamas refletiam sua pele macia e bronzeada. Amber sentiu o mesmo calor se espalhar mais profundamente dentro dela, inundando seus dedos das mãos e dos pés em uma corrida intoxicante. Você está nu. Isso acontece com shifters às vezes, ele concordou com um encolher dos ombros. Nas montanhas, mudando ou de um lado para o outro, as roupas são apenas uma enorme dor na bunda. Ela terminou para ele. Agora eu entendi. Ela sentiu o cheiro da camisa que vestia, tão diferente da sua de show. O simples algodão vermelho era puro Desmond, e ela inalou profundamente, saboreando. Isso deve ser seu. É. Desmond pareceu envergonhado ao admitir. Eu fiz isso de propósito. Eu queria meu cheiro em você. Tudo bem. Eu nunca vou reclamar disso. Você tem um cheiro delicioso. Você também. Ele fechou os olhos enquanto falava. Grande momento. Quão forte é? Ela perguntou, um pouco de medo passando pela sensação quente e segura de acordar ao lado de Desmond. O suficiente para ter que te esconder nas montanhas até que o cheiro que diz que você está no cio desaparecer? Desmond se encolheu ao dizer isso. Dependendo do que acontecer, poderemos ficar aqui por mais alguns dias. E você gosta? A voz de Amber era rouca, atraente até para seus próprios ouvidos. Tanto quanto eu gosto de cheirar você? Tenho certeza de que gosto muito mais do seu perfume do que você do meu. Desmond parecia confiante, especialmente depois de estar nesta caverna com você o dia todo. Eu não sei sobre isso. Ela puxou a ponta da camisa que estava vestindo sobre o rosto, respirando. Você cheira muito bem. Desmond riu, parecendo um pouco dolorido, mas ainda genuinamente divertido. Eu gosto do seu lobo anjo. Vê-la é legal, mesmo que as circunstâncias sejam terríveis. É uma coisa separada? Esse lobo que você fala? Amber tocou a trança de seu cabelo, sentindo-se ansiosa com toda a energia pulsante no seu corpo. Metade dela queria se levantar e correr uma maratona e outra parte estava perfeitamente feliz, deitada com a cabeça no colo de Desmond. Eu tenho um problema de personalidade múltipla para acompanhar meus poderes de super-herói? É apenas uma mentalidade diferente. Em alguns momentos, ao longo do caminho, nosso povo se rotulou como separada. Na verdade, não é. Na maioria das vezes, faremos isso para desculpar o mau comportamento, mas às vezes é adorável, como o inferno. Lobas, de qualquer maneira, lobos machos nem tanto.
Conte-me sobre lobos machos, então, Amber perguntou com um sorriso provocador, cheirando sua camisa mais uma vez. Eles são assim tão maus? Irritantes em bons dias, territoriais e perigosos na maioria deles. Mortais para alguns, explicou Desmond simplesmente. Se eles não tivessem fêmeas adoráveis, inteligentes e astutas para segurá-los, seriam inúteis para o planeta. Havia um grunhido de fúria em sua voz, e ela teve que perguntar: Você o matou? Sim, Desmond jogou mais paus no fogo. Ele está morto. Você está em problemas por isso? Amber perguntou, com medo porque ela não tinha certeza sobre as leis dos shifters. Quero dizer, o assassino no meu mundo agora também é seu mundo. E sim, poderia ser se os poderes que decidirem olharem dessa maneira. Eu o matei em terras dos Goodwin e não tinha permissão para estar lá. Não somos aliados dos Goodwin. Nós nem estamos em negociação. E a aliança é muito séria sobre territórios. Leroy já me denunciou. Jazz acabou de ligar e disse que um executor da aliança estará vindo amanhã ou algo assim. Desmond levantou o telefone ao lado dele, olhando para ele enojado enquanto se sentava nu na caverna. Isso provavelmente foi o que aconteceu que acordou você. Então você está com problemas? Desmond assentiu mais uma vez. Um pouco. E a culpa é minha? Não é sua culpa. Também não é minha. Os Goodwin fizeram isso. Desmond rolou as palavras, parecendo que acreditava nelas profundamente. Você é minha companheira, e ele estava atacando você. Estou autorizado a protegê-la. Se eles quiserem me julgar por isso, orgulhosamente eu farei. Não sinto vergonha do que fiz. É minha honra protegê-la. A natureza me deu esse direito. Foda-se a aliança, se eles não gostarem. Desmond se inclinou sobre ela, descansando a testa no lugar macio entre seus seios. Amber passou os dedos pelos longos cabelos sedosos e negros dele, segurando-o contra ela. Era muito mais silencioso nas montanhas, com apenas o crepidar do fogo durante a noite e os sons da brisa do lado de fora da caverna. Entendo por que Miles gosta daqui. É pacífico, ela sussurrou suavemente. E cheira tão bem. Desmond soltou uma risada triste, ainda curvado sobre ela. Eu não acho que é a caverna que você está cheirando, a menos que você ame o cheiro de merda de morcego. Não, é como um biscoito de Natal. Ela passou a acariciar os cabelos dele e passou os dedos pelas suas costas nuas. Melaço temperado com canela extra. Por favor, não conte a ninguém que você acha que eu cheiro a biscoitos. Desmond beijou o pescoço dela enquanto dizia isso. Eu deixaria você dar uma mordida se você quiser, no entanto. Amber usou o aperto do cabelo dele e ergueu a cabeça ao som da sua voz, forçando-o a encontrar seu olhar. Ela viu que as pupilas de Desmond haviam se dilatado, seus olhos estavam vibrantes na escuridão, fazendo-o parecer poderoso e primitivo sob as chamas. Você quer que eu te morda? Ela perguntou, sentindo toda a energia explorada começar a transformar em algo decadente e faminto. Sim, muito. A voz de Desmond vibrou com o rosnado de seu animal. Você provou ele, não eu. É uma coisa territorial estúpida para os machos. Eu te amo, não importa, mas já se passaram muitos dias e... Ele parou com um grunhido de choque quando Amber de repente mordeu seu pulso. Oh, porra! Desmond rosnou então e o corpo inteiro de Amber pareceu vibrar com o som quando seu sabor inebriante encheu seus sentidos.
Era 1000 vezes melhores que biscoitos. E Amber choramingou quando Desmond afastou o pulso, mas gemeu quando capturou sua boca, com a dele, em um beijo duro. A língua dele empurrou profundamente os lábios pegajosos com o sangue dele, mas isso não importava. O gosto dele fazia tudo melhor, de acordo com Amber. A onda de desejo era ofuscante, destruindo todo o pensamento racional, enquanto ela rastejou para sobre ele e montou em Desmond no chão, na caverna. Eles beijaram a boca aberta, famintos, com o pau duro dele esfregando a calcinha fina de algodão que ela usava sobre a camisa de Desmond. Por que Desmond sequer se incomodou? Tire essa! Ela ofegou contra os lábios dele, mesmo quando se sentou nele, envolvendo as coxas em torno de seus quadris. Por favor. Desmond segurou Amber quando ele se ajoelhou no cobertor e a deitou sobre ele. Então, ele a dominou. Seu peso deliciosamente pesado, enquanto beijava e lambia a pele sensível no pescoço dela. Amber o afastou apenas para tirar a camisa e que ele estava vestindo. Desmond puxou a calcinha pelas coxas ao mesmo tempo, e Amber notou vagamente o som do material rasgando até que ambos estavam alegremente nus. Seus dentes eram longos e afiados contra o mamilo, mas ele não mordeu. Ele chupou em vez disso, fazendo-a se contorcer embaixo dele enquanto se movia para o outro. A provocação só fez a felicidade queimar mais forte. O suor escorria suas têmporas. Sua pele ficou úmida com o calor do fogo, e isso apenas aumentou a necessidade atordoada. Os dedos de Amber estavam apertados nos cabelos dele quando ele abandonou os seios e se moveu para baixo. Ele mordeu o quadril dela, mas não rompeu a pele, e ela sabia que Desmond estava se segurando. Você pode me morder, ela ofegou freneticamente de paixão. Você não precisa ser gentil, pode... Ela respirou fundo quando ele afastou as pernas e deslizou o polegar entre as dobras da sua boceta. Ela estava pingando, e Desmond rosnou quando ele empurrou um dedo grosso como se não pudesse resistir, e depois outro, até que ele estava fodendo com ela com a mão. Amber apertou o cabelo dele, os quadris arqueando ao toque dos dedos dele, uma e outra vez. Ele beliscou a parte interna da coxa dela em um aviso, forçando as pernas dela a se abrirem mais para que ele, com uma delicadeza áspera da mão. Ela ainda se sacudiu de choque, de indulgência, quando Desmond lambeu todo o comprimento de sua buceta e chupou seu clitóris. Foi assim que ele fez, tão voraz. Amber enlouqueceu. Ela continuou tentando se aproximar de alguma forma, para encontrar alívio, e Desmond foi forçado a segurar o quadril com a mão livre, prendendo-a enquanto ela lutava por um alívio. O calor de sua boca, a sensação de sua língua contra ela, o toque de seus dedos ainda dentro dela. Era quase demais a estimulação, uma mancha branca de êxtase que nenhum dos seres humanos poderia sobreviver quando Desmond a deixou sem onda de esconder. De repente, o prazer estava por toda parte, deixando-a ofegante e gritando sobre a tempestade. Uma vez que seu clímax se libertou, demorou muito tempo para o êxtase diminuir, reduzindo a Amber a rosnados ofegantes que eram mais lobo que humanos. Desmond estava tremendo enquanto se arrastava sobre ela. Seu cheiro estava por toda parte, pulsando em seu corpo tenso, ofegando tudo, menos ele. Ele podia sentir o cabelo na pele dos ombros e braços dele, o que significava que ele estava mudando de um lado para o outro, mas isso não incomodava para Amber. Ela o amava completamente, de um jeito que nunca entendeu até pensar que o havia perdido na floresta. Em mim. Ela não reconheceu o som da sua voz, mas isso não importava. Por favor.
Amber, escute. Não. Desmond estava ofegante. Mas ele ainda conseguia se afastar apesar de Amber envolver os braços em volta dele. A voz dele era mais lobo do que humano, enquanto ele explicou. Eu tive que lavar o sangue de Leroy Goodwin de seu corpo nu e tenho sentido o cheiro o dia inteiro com sede de sangue. Eu vou acasalar com você se eu te levar. E todo o resto foi feito sem a sua permissão. Não podemos, a menos que você queira, porque é para mim sempre e para nós sempre. Você também é um shifter. Não podemos ir embora como os humanos. Eu posso cuidar de você sem isso e... Está tudo bem. Ela o puxou de volta, forçando a cabeça dele na curva do pescoço dela. E Desmond foi voluntariamente, ainda tremendo em seus braços. Eu quero tudo isso. Você não pode ter certeza disso. Você está sofrendo de sede de sangue e mudou contra sua vontade, argumentou Desmond, mas perdeu um pouco de sua velocidade quando Amber colocou as pernas em volta da cintura dele. Eu sou forte, mas não sou tão forte, anjo. Tudo bem, você não precisa ser forte o tempo todo. Ela prometeu, as unhas afiadas nos ombros dele. Eu quero ser sua companheira. Deve ter sido bom o suficiente porque Desmond se abaixou, agarrando sua coxa, mantendo aberta enquanto olhava entre eles, observando a si mesmo levá-la, quando ele moveu seu quadril para deslizar para dentro. 10. Amber gemeu, jogando a cabeça para trás, ao sentir seu pau grosso esticando. A onda de prazer era pura pecado, tão rico e multicamadas que ela só podia se sentir mais aos impulsos arqueando do que os quadris para tomar mais dele. Oh, Jesus! Desmond respondeu puxando-o e empurrando mais com mais força, fazendo Amber gritar alto. Então ele fez de novo, ainda segurando-se em um braço para auxiliar e deslizar o seu pênis profundamente em sua buceta. Amber puxou-o para cima dela, desesperada, para estar pele com pele. Ela precisava sentir o peso dele, sua força e poder. Desmond deu a ela o que ela queria, deixando-a se sobrecarregar com ele, segurando Amber com força quando ele empurrou mais fundo. Ele começou a foder ela rápido, selvagem. Amber encontrou os golpes por golpe, suas unhas ficando afiadas e cruéis, tirando o sangue. Seus dentes ficaram compridos e ela mordeu com força, deixando o sabor e o cheiro da sensação dele lavassem o pesadelo. Seu clímax atingiu ainda mais violento na segunda vez, e ela se agarrou a ele quando seu corpo inteiro tremeu com a força dele. Ela puxou Desmond para baixo com ela. Uma parte de Amber, sabendo que ele estava parcialmente mudado quando ele mordeu o ponto macio na curva do seu pescoço, fazendo outra vez violenta o prazer colidir com ela. Ela o mordeu mais uma vez, com força, dentes afiados profundos na pele macia debaixo de toda aquela força masculina quente afundando em suas veias, arranhando-os para sempre. Amber não entendeu os detalhes exatos de como ele os uniu, mas ela ainda sabia instintivamente que eles se uniram e estavam bem com isso. Uma parte dela estava em êxtase, como se estivesse correndo uma corrida ao longo de sua vida para chegar a esse exato momento. Ela entendeu porque eles chamavam o lobo de um ser separado, simplesmente porque seu lado primitivo estava tão completamente sobrecarregado pelas outras preocupações mundanas e humanoides. As coisas eram muito mais fáceis quando se tratava apenas de sobrevivência, mas Desmond ainda estava instável muito tempo depois de ter saído dela. A liberação não era uma novidade para ele, e ela suspeitava que ele era mais homem do que lobo quando os dois se estabeleceram em um silêncio pacífico diante do fogo.
Por um longo tempo, ela o abraçou em vez de perguntar por quê, deixando a cabeça dele descansar no lugar macio entre seus seios nus. 10. Ela acariciou seus cabelos sedosos e perguntou: Você trançou o meu cabelo? Isso foi errado? Ele perguntou rapidamente. Eu não tinha certeza se você teria um problema com isso ou não, mas você tinha o cheiro deles por todos os lados e seu cabelo estava emaranhado e sujo, então eu... Está tudo bem, ela segurou. Somos companheiros, certo? Desma assentiu. Somos companheiros. Oficialmente? Sim. Sua voz tinha uma pitada de incerteza. Você sabe que eu faria diferente se tivesse uma outra escolha. Não era assim que deveríamos acontecer para você. Em uma caverna. Miles contou como eu reagi quando pensei que você tinha morrido? Sua voz falhou quando ela disse isso. A dor se abriu. A memória quase roubou o fôlego. Eu fiquei louca. Eu queria morrer com você. Eu tentei de tudo para pular nessa luta. Não foi bravura, foi covardia. Não quero mais fazer isso sozinha. Eu preciso de você comigo. Eu também preciso de você tanto, ele sussurrou, como se realmente entendesse. E você está presa comigo agora. Mas estou preocupado com esse problema de Gary. Há uma pequena chance, se for a julgamento, eles poderiam... Amber cobriu os lábios dele com os dedos. Agora não. Desmond olhou para ela. Seu olhar ainda parecia com o de um lobo dilatado, mas ele assentiu. Também não que tenho certeza de quão bem o seu controle de natalidade humana funcionará agora que você é um shifter, mas existem maneiras para nossas fêmeas impedirem de gravidez. Por quê? Ela perguntou. Quer evitar crianças? Não! A palavra explodiu de Desmond rapidamente, com o rosnado de seu lado primitivo, como se fosse algo profundo. Eu quero filhos. Quero que eles herdem este bando e tenham um lugar seguro para criar suas famílias. É importante para mim, mas eu desistiria se você não quiser também. Eu os quero, ela assegurou. Eu sempre quis filhos. Você lembra que eu disse que era meu ex quem não quem se opunha a eles? Não eu. Eu venho sentindo meu relógio correndo por um tempo. Acho que isso não é mais um problema. Desmond sorriu para ela. Não. Amber estendeu a mão, puxando a pele delicada nos cantos dos olhos. Isso como um facelift instantâneo? Não, ainda não me olhei no espelho, mas eu pareço ter 21 de novo? Eu não sei. Ele riu, mas o som parecia estranho, como se ele estivesse atravessando fogo para chegar lá enquanto estudava o rosto dela. Você parece a mesma para mim, perfeita. Mas eu cheiro melhor? Oh, foda-se sim, você faz. Ele assegurou a ela com outro sorriso. Então ele rolou e chupou um dos seus mamilos, fazendo-a ofegar, enquanto o prazer tomou conta, como se nunca tivesse diminuído. Esquecer tudo acabou sendo fácil para os dois, pelo menos por um tempo. Capítulo 17. 2 dias depois. Desmond ouviu Miles entrar na casa de Jess logo depois. Ele sabia que eles vinham com novidades e esperavam educadamente que ele descesse, em vez de incomodar Amber enquanto ela ainda estava se recuperando. Ele queria ficar na caverna por mais tempo, mas eles foram forçados a voltar para a casa de investigação. O executor da aliança aparecia na casa de Desmond na noite passada e entrevistou todos eles por um longo tempo antes de ir falar com Goodwin. Miles conhecia esse executor da aliança em particular. Os dois costumavam servir juntos, mas Desmond ainda estava incrivelmente nervoso. Ele levou o seu tempo.
deslizando de debaixo de Amber. Vestiu o jeans o mais silenciosa possível e chegou à porta do quarto suavemente. Então, ele desceu as escadas quando teve a certeza de que Amber não seria perturbada. Ele entrou na cozinha e encontrou seu primo sentado à mesa. Mills estava bebendo uma xícara de café fresco. Jazz estava servindo um para si mesmo, mas ambos tinham a aparência de lobos que pararam de falar no segundo em que Desmond abriu a porta para entrar lá de cima. Bom dia, disse Jazz casualmente. Como Amber está se sentindo? Ela está bem. Desmond tentou parecer civilizado, mas ele ainda estava muito nervoso para ser gentil. O que aconteceu com a aliança? Mills colocou a xícara na mesa e baixou o olhar, deixando óbvio que ele não veio com notícias que estava feliz em compartilhar. O problema, Dez, é que ele está se sentindo bem depois do que fez com ela, apesar de saber que ela é minha. A voz de Desmond era completamente desumana. É melhor que sejam as más notícias, porque se eu tiver que ir a julgamento para salvar minha companheira... Mills olhou para Desmond e se encolheu. Não haverá julgamento, mas também não haverá multa para os Goodwin. Desmond olhou incrédulo. O quê? Foi o sangue de Leroy que a fez lobo. E você invadiu a terra dos Goodwin para roubá-la, antes que ele tivesse uma chance com ela. Sem mencionar o show de merda na fronteira. Mills parecia quase concordar com a aliança. Confie em mim, Des. Deixe ir. Desmond olhou para o primo como se não o conhecesse. Você está realmente bem com isso? Você acha justo que ele escape de roubar minha companheira? Sério? Mills rosnou, claramente insultado. Você está me perguntando isso? Bem, eles são seus parceiros. Eu cresci lutando nas mesmas fronteiras que você. Eu sei quem são os Goodwin. São. Mas as mãos de Carl estavam atadas. Ele fez o melhor que pôde para nos... E foi muito. Mills latiu como se ele acreditasse nisso. Você conhece Leroy. Ele manipulou os fatos. Ninguém nunca disse que ele era estúpido. No papel, ele tem o melhor caso. Pergunte a Jess. Deixe-me fora disso. Jess ergueu as mãos, sua voz rouca também. Ainda não acredito que isso esteja acontecendo. Os Goodwin parecem que são advogados humanos agora. Isso é besteira. Você não consegue acreditar? Sinto que acordei em um planeta diferente, porra. Desmond concordou com Jess, antes de voltar para Mills. Olha, me desculpe. Eu sei que nada disso é culpa sua. Você me deu a cobertura. Amber e eu precisávamos disso. Mas do que você jamais saberá. Mas é óbvio que eles mentiram suas bundas fora. Gary a viu na cidade. Ele estava cheirando atrás dela. Você o lembrou disso? Não prova nada, Des. Com a aliança trata-se da prova concreta, e Gary nem estava lá quando ela foi transformada. Então, goste ou não, nada disso significa nada. Eles não podem começar a julgar Shifter sem provas. Você não quer isso. Ninguém quer. Mesmo que isso seja uma merda agora. São boas regras. Mills parecia infeliz. Leroy disse que atropelou Amber em um de seus filhotes adolescentes com o carro. Quando saiu para checá-lo, tropeçou na lama e bateu a cabeça. Ele disse que o outro, Rich, é adulto, mas ele tem mais lobo que humano no que diz respeito à inteligência. Ele pensou que ela estava morrendo e queria salvar a bonita humana. Rich deu-lhe um pouco de sangue e jogou no porta-malas em vez de deixá-la morrer na estrada. Humanos têm serviço de emergência. Ele tinha um telefone, argumentou Desmond.
Ele poderia ter ligado para 191 e saído, ao invés disso, a amarrou em cordas elásticas. Eles inspecionaram o carro dela, Dessa. Era óbvio que ela bateu em alguma coisa. Jess suspirou. Por que eles amarraram ela, então? Isso é caçar humanos. E a última vez que verifiquei ainda é ilegal para o inferno. Mas Carol entrevistou Rich e ele meio que concordou com Leroy sobre o cara. Ele acha que é um milagre que Rich não a tenha comido quando ele pensou que ela estava morrendo, especialmente na lua cheia. Você sabe que a aliança tem que fazer certas concessões para bandos rurais. Eles acham que somos loucos demais por aqui. Bem, Jazz inclinou a cabeça e tomou um gole de café. Eles não estão errados sobre isso. Não, Millie suspirou novamente. De qualquer forma, Rich e o filhote apareceram como santos, levando-a de volta para Leroy, que mudou Amber imediatamente quando viu que eles acidentalmente usaram muito sangue tentando curá-la. Então, ele nos ligou para garantir que sabíamos que agora ela era uma deles. Ele planejava celebrar a lua cheia com sua nova cadela na matilha, até você aparecer. Se você não tivesse acasalado ela, poderíamos ter que devolver Amber para ele. Além disso, você evitou ser executado, nenhum julgamento. Você está livre e limpo, o que era tudo o que me importava naquele ponto. Desmond ainda não conseguia deixar de lado. E o conflito na fronteira? Esse ataque foi planejado? Nós também não somos culpados, Mills deu de ombros. Jazz e Jason passaram nossos executores pela fronteira norte de propósito. Eles apareceram na luta com uma disparação para nós. Os Goodwin perderam 4 lobos nessa luta além de Gary. Nós não perdemos ninguém. Isso não nos faz exatamente parecer o bando vítima do papel ou durante um julgamento. E o fato de Amber não o querer? Ela já sabia que era minha companheira quando a mudaram. Isso não importa? Alguém pode simplesmente pegar a companheira de um shifter e empurrá-la para porta-malas? A aliança está bem com isso? A dor da minha companheira está sendo ignorada porque eu treino meus lobos para lutar melhor do que os de Leroy? Mais uma vez, não há provas. Você viu como um Amber parecia na floresta. Muitos lobisomens são alterados sob condições estressantes, mas não queremos que a aliança comece a proibir a fabricação de novos shifters. É uma daquelas brechas de merda que eles não conseguem consertar, mas também não podem alterá-la, porque a troca é confusa. É assustador como nossos shifters. Eles não estão pensando claramente. Eles não sabem como manter a forma ou processar novas informações. Não é justo, mas ainda não é uma evidência confiável para matar um shifter. Eles ouviram a declaração dela, mas em um julgamento o testemunho dela não contaria. Desmond bufou. Que conveniente. Mills estremeceu novamente. Então, Carr me fez um grande favor, registrou o relatório como tolice de um lobo de lua cheia e se afastou. O fato de você estar fodendo com ela antes que ela seja levada fez especialmente compreensivo. Ela é a sua companheira. Ele entende porque você foi atrás dela, mesmo que suas mãos estejam atadas por besteiras burocráticas. Ele disse que iria consertar o registro dela na aliança e atualizar os arquivos do Nightwind sobre o seu acasalamento. Ele fez o melhor que pôde nas circunstâncias. As tolices de um lobo à lua cheia são uma coisa genuína que eles listam nos relatórios de aliança? Jess perguntou curiosamente. Sim. Millie soltou uma risada amarga. Eles simplesmente desistem dos lobos na lua cheia. Nós matamos 5 shifters e escapamos com isso.
O que isso lhe diz? Do nada, Desmond perdeu o controle de seu lobo, que ainda estava se sentindo mais do que um pouco sob ataque no que dizia respeito a Amber. Ele estendeu a mão, agarrou a borda da mesa e a virou, enviando pratos para o chão e guardanapos voando. Jazz deu um pulo para trás, mas Millie apenas rosnou em aborrecimento. Foda-se, Jazz. Você é um filhote agora? Você não pode controlar isso, porra. Você vai me fazer dizer à minha companheira que ele está saindo livre e desimpedido? Desmond rugiu para os dois. Eu tenho que ir lá e dizer a ela que os Shifter não dão uma merda para o que aconteceu com ela? Existe uma razão pela qual as tolices de lobo na lua cheia são a queixa mais escrita. Matilhas de lobos são selvagens. Olhe para isso. E você é o único no comando? Miles passou as mãos pelo rosto e respirou fundo, como se estivesse tentando se apossar de sua própria besta. 10. Eu amo você, mas... Droga! Você e Amber são muito adequados, porque seu lado alfa pode fazer de você um filho da puta, legítimo às vezes. Agora você está me fazendo ser um cara mau? A voz de Desmond falhou ferida, e a dor esmagando sem aviso prévio. Eu sou o grande lobo mau? Um fantasma de um sorriso apareceu no rosto cheio de cicatrizes de milhas. Você diz isso como se fosse uma coisa ruim. Desmond rosnou e saiu da cozinha. Vou voltar para a cama com a minha companheira. Ele sentiu a picada em seus olhos, percebendo que estava lutando contra lágrimas reais de frustração e raiva. O que diabos ele ia dizer a Amber? Ele mal podia encará-la, mas também não podia ficar longe. Miles o pegou antes que ele pudesse subir as escadas, porque o idiota era muito mais rápido do que qualquer humano. Nem um shifter deveria passar tanto tempo em mau humor na pele. Desmond tentou sair do controle de seu primo quando ele enrolou seus braços em volta dele, segurando com força por trás, como seu pai costumava fazer quando era pequeno, e Desmond não conseguia controlar seu temperamento. Só que Desmond não era mais pequeno e não queria ser lembrado de seu pai, não agora. Para os humanos, provavelmente parecia uma luta. Agora, para os lobos, era mais divertido do que qualquer coisa. Mesmo que Desmond não visse assim enquanto estava rolando no tapete, tentando se afastar, ele sabia que Miles via, o que serviu apenas para irritá-lo mais. Está tudo muito bem se você precisa de uma saída antes de subir para sua companheira, mas você sabe que isso não é culpa de Miles. Jess sussurrou depois que alguns longos minutos de Miles fazendo a maior parte da luta e Desmond fazendo a maior parte do tempo rosnando e perder. Eles encontraram o corpo de Gary a 5 metros do interior, no lado oposto da nossa fronteira. Você o matou em suas próprias terras, e você admitiu. Eu não dou uma merda. Estou tentando fazê-la gostar de nós. Desmond rugiu quando a raiva por seu primo se transformou em um medo total de perder sua companheira. Ele não parava de ver Amber nua sob Gary Goodwin na floresta. Toda a dor dela, toda a sua humilhação, parecia culpa dele. Eu quero que ela se sinta segura. Boa sorte com isso, porque é uma mentira. Ninguém está seguro. Ninguém nesta porra de planeta. É perigoso ser humano, também é perigoso ser lobo. Miles deixou Desmond ir para encarar fixamente seu próprio braço marcado, antes de olhar de volta para ele. Viver é perigoso. Todos nós vamos morrer um dia, e talvez ter uma companheira agora torne mais difícil. Eu não saberia, mas você terá que aprender a lidar com isso. Desmond rolou de costas quando Millie o soltou. Ele olhou para o teto da casa construída para sua família pelo bando, tentando desesperadamente se acalmar antes de voltar para Amber. Sua mãe estava contente agora.
Ela e Hope amavam o bando de Hunter e o Arizona, mas ela havia sofrido tanto sendo uma shifter e isso assombrava tanto quanto a dor de Amber. Você acha que ela teria sido mais feliz se ele nunca tivesse mudado? Desmond perguntou aos dois. E se ele nunca a tivera encontrado e ela tivesse vivido sua vida sem saber que havia um lobo que nasceu para adorá-la? Quem? Jess perguntou a ele, parecendo confuso. Minha mãe. Ok, não. Mills rolou no tapete do lado dele e enfiou os dedos atrás da cabeça. Não é de admirar que seu lobo o faça virar as mesas. Você não pode deixar sua mente ir lá, Tess. Amber não vai acabar como sua mãe. Desmond balançou a cabeça. Você não sabe disso. Como você disse, viver é perigoso. Qualquer coisa poderia acontecer comigo e depois. Ou ela morre comigo ou fica sozinha com filhotes shifters. Eu não deixaria isso acontecer. Eu não deixaria sua companheira e filhotes desprotegidos. Mills apontou para Jess, parando em cima deles. E ele também não vai deixar isso acontecer. Ele apontou para a porta da frente. Nenhum deles vai deixar isso acontecer com você ou com ela. Seus executores apoiam você. Todos os seus lobos fazem. Temos um bando sólido agora. Quebre todas as mesas que quiser, mas você sabe que não foi a mesma coisa depois de seus pais morreram. Esse erro foi do tio Nesso, deixando Albert ficar, apoiando-se em um alfa que ele sabia que não podia confiar. Já aconteceu. Veja o que eles fizeram com ela. Desmond sussurrou miseravelmente. Goodwin e fodidos, eles sempre sempre tentarão conquistar esta terra. Já faz gerações essa merda agora. Meus filhos vão ficar presos lidando com eles um dia. Foda-se isso. Não. Nós vamos pegar os Goodwin. Jess sentou-se no tapete ao lado de Desmond, parecendo feroz. Eu não estou brincando dessa vez. Eu terminei com aqueles filhos da puta. Vamos derrubá-los depois disso. Leroy quer começar uma merda com a gente? Ele gosta de brincar e foder com a gente toda lua cheia? Tudo bem. Vamos terminar com ele desta vez. Mills rolou, apoiou a cabeça nas mãos. Estou no jogo. Você sempre está no jogo, Desmond bufou, porque Mills apareceria nos portões do inferno se uma luta acontecesse. E quem protegerá o resto dos Nightwind enquanto todos nós estivermos encarando com aliança por rasgarmos os Goodwin em pedaços? Sim, porque somos ótimos em seguir regras e manter o nariz limpo. Millie soltou um suspiro de descrença. Essa situação com Amber foi uma merda isolada, mas não é nosso padrão. Veja o que fizemos com aquele bando que tentou pegar Brandy e Jason. Se limparmos isso. Aqueles eram lobos da cidade inexperientes e sem treinamento. Fingindo que era um bando de verdade. Lembrou Desmond. Os Goodwin não são os lobos da cidade. Leroy sabe o que está fazendo. E mesmo que ele não tivesse manipulado a aliança, os Goodwin conhecem essa terra quase tão bem quanto nós. Sim, quase. Mas é só o rastreamento deles que os leva tão longe, lembrou Mills. E melhoramos. Vou dar aulas e cheiros para os filhotes mais velhos. Você estava certo sobre isso. Faremos mais treinamentos de sobrevivência. Machos e fêmeas. Eles não vão gostar, mas será bom para todos. Vamos fazer isso com todos eles. Jess entrou parecendo determinado. Vou levar grupos de executores às montanhas algumas vezes por semana para treinamento extra. Vamos começar a dormir mais do lado de fora e endurecê-los também.
Eu não tenho uma companheira e que diabos eu tenho para fazer? Desmond os considerou por um momento. Seria bom ter paz de verdade nesta área. Dar a Amber os filhotes que ela quer sem me preocupar todos os dias com a guerra roubando-os dela. E todas aquelas pobres mulheres do Goodwinch. A voz de Jazz estava distante. Deveríamos fazer isso. Não apenas por Amber, mas também por Marcy. Desmond sentou-se e apoiou as mãos no joelho enquanto a ideia se enraizou. Aquele sonho selvagem e louco que ele mal ousou entreter em criaram seus filhos com Amber em uma terra que ele não estaria constantemente lutando para proteger. Território livre e limpo, sem guerra de fronteira, como um bando de Hunter no Arizona. Não as mulheres se sentiam seguras e protegidas. Porra, eu estou na lista da merda na aliança agora. Desmond sussurrou, sabendo que o relatório seria arquivado, mesmo que ele não tivesse sido julgado ou multado. Isso tornará muito mais difícil. Se você apenas conhecesse alguém com conhecimento interno de todos os procedimentos da aliança, Miles meditou, pensativo. Bandos mudam de mãos. 10. Territórios se expandem. Gary se foi. Leroy perdeu seu apoio e você sabe que dói. Velhos alfas aparecem, novos tomam conta. Há muitas mulheres em Goodwinch que não se queixariam de ti que se te apanhassem como alfa em vez de Leroy. Não será fácil, mas pode ser feito. Ainda vai demorar, talvez anos. Não posso arriscar ir a julgamento e ser executado pela aliança. Eu tenho uma companheira agora. Temos que ter muito cuidado. Eu poderia condenar Amber comigo, especialmente se não tivermos filhotes para ela permanecer viva. Você sabe que cometeu erros. Você deixou Gary para trás. Jazz lançou a 10 um olhar conhecedor. Você não pode fazer isso da próxima vez, sem corpos, nenhuma prova, e a aliança olha para o outro lado. Isso foi muito perigoso. Miles estremeceu como se isso fosse algo que ele estava evitando trazer à tona, porque também ficou surpreso com isso. Desmond não estava disposto a arriscar a sua companheira visse algo mais traumatizante. Ele não tinha contado a verdade a Miles até que eles cruzaram a fronteira. Ok. Eu estraguei tudo. Eu deveria ter comido ele. Se Amber não estivesse lá, eu teria. Desmond rosnou. Depois se virou quando sentiu a parte de trás do pescoço formigar de aviso, apenas para ver Amber parada na batente da porta. E isso é perfeito. De alguma forma, ele não a ouviu ou sentiu o cheiro dela, o que não ajudou o estado de espírito geral de Desmond. Eu ouvi o grito. Amber usava uma de suas camisas que caía até os joelhos e cruzado os braços, expondo as coxas nuas. Eu tenho que ir. Miles revirou e ficou de pé quando Amber começou a descer as escadas. Ei, Amber, te vejo mais tarde. Você não precisa sair, ela argumentou enquanto Miles caminhava até a porta. Sim, eu sei. Miles girou a maçaneta sem olhar para trás. Vamos jantar algum dia, meu lugar. E é quieto lá. Você vai gostar. Ela parou no pé da escada, olhando para Jazz e Desmond, ainda esparramados no tapete, depois que Miles saiu. Acho que não correu bem com a aliança Shifter. Desmond balançou a cabeça, sentindo-se muito doente para fazer mais do que isso. Eles não foram nada como Goodwinch, explicou Jazz. Por ele. Foi uma sorte, mas Desmond precisa de um pouco de tempo para ver isso. Eu entendi isso, Desmond sussurrou ao lado dele, antes de olhar de volta para Amber. Eu só queria notícias melhores para você, anjo. Amber inclinou a cabeça e olhou para a mesa destruída na cozinha, sua expressão fazendo parecer distante.
Você realmente o teria comido se eu não estivesse lá? Desmond olhou para ela quando a parte de trás do pescoço ficou quente. Ele fez um trabalho lento para se levantar em vez de responder a ela. Esqueça, Des. Eu comeria se soubesse que isso nos custaria tanta dor de cabeça. Jazz brincou e tomou outro gole de café que ele havia trazido com ele da cozinha enquanto Mills e Desmond lutavam. Na verdade, eu teria feito isso sem dor de cabeça. Eu teria feito isso apenas porque os Goodwin são uma dor na minha bunda. Jazz. Desmond sentiu seus lábios tremerem apesar de tudo. Eu nem entendo qual é o debate. Veja o que ele fez com ela. Jazz rosnou, subitamente parecendo cruel. Ele é um caçador de humanos. Eu o comeria 2 vezes, com molho de churrasco. Tchau, Jazz. Desmond deu a ele um olhar afiado. Ligue apenas se for uma emergência. Ainda é a nossa lua de mel e acasalamento, e passamos por muita coisa. Obviamente, meu lobo precisa de mais tempo para se acalmar. Diga a todos. Jazz levantou o telefone enquanto ele se levantava. Já estou à sua frente. Desmond evitou olhar para Amber enquanto Jazz se retirava. Ele ficou envergonhado por ter perdido a paciência logo depois de acasalar com ela, mas seu lobo ainda estava selvagem e prudente. Com o que havia acontecido a Amber, havia culpa também, porque ela não teve escolha sobre isso e ser sua vida. Ele não queria que ela odiasse ser um shifter, mas eles não estavam começando muito bem. Não entre em pânico. É um assunto estranho e sensível com o Jazz. O bando enterrou seu pai e ele ainda está chateado com isso. Mercy nunca teve um túmulo. É injusto. Desmond explicou depois que Jazz saiu. Nós enterramos nossos mortos para honrá-los, como os humanos, na maioria das vezes. Mas você também os come, Amber esclareceu suavemente. O outro Rafa, Leroy, ele falou sobre comer suas presas, e ele não quis dizer coelhos. Se eles estão caçando humanos, então sim. Tenho certeza de que eles os estão comendo. Seria perigoso arriscar que restos humanos fossem encontrados, assim como foi perigoso arriscar que Gary fosse encontrado, explicou Desmond, esperando que fosse o suficiente, mas sabendo que não era. A verdade é que os lobos comerão praticamente qualquer coisa em nome da sobrevivência. Não somos comedores exigentes. Você caça animais em busca de carne, e você caça pessoas pela mesma razão. Isso é um problema. Nightwind não faz isso. Desmond segurou a Amber quando ela não o deixou passar. Nós nunca fazemos isso, mesmo quando Albert estava no comando. Nós não socializamos com humanos, mas também não os caçamos, prometo. Minha mãe já foi uma humana, lembra? Meu pai tinha respeito por eles, o suficiente para se apaixonar por uma, e ele incutiu isso neste bando. A Aliança Shifter tem leis para impedir a caça humana, mas ainda existem muitos shifters imbecis e mortais. Assim como existem muitos humanos imortais, e isso acontece assim como os crimes humanos acontecem. Ele deu de ombros, tentando se lembrar desse fato tanto quanto Amber. Nós não somos perfeitos e eu sei que você não teria escolhido esta vida, mas você é o melhor do que a maioria do seu tipo, ela terminou para ele. Você é um lombo honrado e um homem ainda mais honrado. Não era o que ele ia dizer, mas ele seguiu em frente. Ok. Você tenta o seu melhor para manter seu bando seguro, até eles melhor. Você também estabeleceu regras para manter
os humanos nessa cidade em segurança. Amber deu um sorriso suave. O mundo está melhor com você e tenho sorte de tê-lo como companheiro. Amber se aproximou e enrolou os braços em volta dele. Desmond respirou tremendo com a onda de calor que percorreu sua espinha. Ele abraçou Amber e beijou o topo de sua cabeça, aliviado além das palavras que ela não o achava ou o que tinha sido forçado a se tornar. Sinto muito pelo problema. Amber descansou a bochecha contra o peito nu. Mas estou tão feliz que você apareceu quando apareceu. Eu sei que você arriscou muito dessa. Sua liberdade, sua posição como alfa, tudo seu bando. Não importa, Desmond apertou seus braços em volta dela. E a raiva saiu dele como se nunca tivesse existido, quando ele percebeu que Amber estava saudável e feliz em seus braços. Realmente, você está seguro e é a única coisa que me importa. O resto é apenas barulho. Esses Goodwin podem me machucar ou minhas irmãs agora que sabem quem somos? Não, vamos mudar suas irmãs para a terra da matilha permanentemente e garantir que os Goodwin saibam que estão sob nossa proteção. Quanto a você, você é minha companheira e uma cadela bem durona, se é que eu posso dizer. Você será capaz de se proteger. Desmond sentiu o orgulho inchar em seu peito e uma excitação pelo futuro começou a crescer lentamente. Eu vou te ensinar como lutar, anjo. Faremos treinamentos de sobrevivência e dominaremos juntos a força. Vai ser divertido. Amber inclinou a cabeça, dando-lhe um olhar calculista. Não pense que eu vou começar a caçar veados e coelhos com você, porque não há chances. Claro, Desmond sorriu apesar de tudo. Você será a primeira loba vegetariana. Você não acredita em mim? Perguntou Amber, parecendo genuinamente indignada. Não, eu não. Desmond tinha certeza disso. Somos carnívoros. Não seria bom para você e é meu trabalho mantê-la saudável. Ele acariciou o braço dela e se inclinou para beijar o ponto fraco atrás da orelha. Eu poderia ensiná-la a ser lobo agora, se você quiser. Por que você está no humor para caçar? A voz de Amber era provocadora. Se é assim que estamos chamando isso? Ele respirou o aroma quente e picante de sua excitação e se inclinou para enterrar o rosto na curva do pescoço dela. Seu lobo ainda estava perigoso sobre a superfície. Ele precisava de mais tempo com sua companheira para garantir a si mesmo que ela estava segura, para saber que ela estava viva e saudável e não iria embora novamente. Eu preciso provar você, anjo. Amber obviamente também precisava e deixou a cabeça cair para o lado em submissão. Continue. A necessidade era ofuscante. Ele quase uivou quando começou a beijar e lamber seu pescoço, fazendo-a gemer, e a corrida foi direto para seu pau. Ele segurou a bunda nua de Amber. Ela não usava nada por baixo da camisa dele, e Desmond sabia que estava perdendo o gosto humano pela modéstia mais rápido do que ela provavelmente percebia. Uma parte dele estava triste por isso. Sua humanidade estava desaparecendo como uma lembrança distante. Era como deveria ser, mas ele queria facilmente escondê-la da morte disso. Desmond forçou mais apertado contra ele, deixando-a sentir quão ele a queria. A maneira como ela se derreteu nele, como um rosnado baixo e suave, fez o fogo queimar mais. Ele deslizou a mão entre as pernas dela, saboreando a sensação suave e lisa de sua buceta enquanto ele encontrou seu clímax. O suspiro dela, do jeito que ela agarrou seu ombro, o atingir de sua força,
Então, a percepção de que ela era dele e que ela não era mais uma humana frágil. Ela era uma cadela poderosa, a companheira dele, uma parceira para apoiá-lo com o seu bando. Parecia um milagre, algo que ele não ousou sonhar por tanto tempo se tornando realidade. Ela perdeu algo, mas ganhou algo também, desde que Desmond fizera seu trabalho como companheiro corretamente. Ele garantiria que ela durasse o que havia ganhado, muito mais do que lamentasse o que havia perdido. Agora ela estava aqui com ele, e eles estavam ligados. Amber era sua para sempre. A gratidão colidiu com a luxúria enquanto ele a tocava, ouvindo os sons que ela fazia quando ela ficou muito molhada. Ele queria mordê-la, foder ela e se afogar completamente no gosto de suas sensações de sua companheira. Mas ele esperou desta vez. Uma parte dele sempre teve fome de conforto suave e de foder sua companheira apenas para se conectar com ela. Ele suspeitava que a última sede de sangue a tivesse deixado durante o tempo em que estava na caverna. Agora era apenas a química deles. Quando ela enrolou os dedos nos cabelos dele encorajadamente, ele gostava de ir mais devagar, admirando o rubor de sua pele e o rosnado baixo que se tornava mais lobo do que humano. Quanto mais ele a tocava, ele alternou entre esfregar o clitóris e deslizar os dedos profundamente, fodendo ela com eles, fazendo Amber se agachar a ele com mais força, com suspiros baixos por mais. Agora 10. Amber forçou seu rosto contra seu pescoço desta vez, observando farta de suas provocações. Morda-me, foda-me. Ela estava ofegante, desesperada, inundando a sala com o cheiro de sua excitação. O que você está esperando? Estou sendo gentil. Desmond sorriu da brincadeira. Você não? Ele rosnou quando Amber a mordeu com força diretamente na curva delicada do pescoço. Porra! A corrida foi cegante. E como na curva, agarrou como na caverna, acabou com tudo o senso de razão. Ele planejava passar o tempo agora que eles estavam em casa e não na floresta, para vê-la vir para ele implorando, sem fôlego e suando, enquanto ele a tocava, mas a piada era ele. A inundação incandescente de luxúria o fez emperrá-la contra o sofá, os dois caindo contra as almofadas. Ele puxou o cabelo dela para trás e capturou a boca com a dele. Os lábios de Amber estavam vermelhos com o sangue dele. O sabor disso ainda nela, quando ela conheceu a fome dele com as mesmas veracidades ardentes. Isso apenas alimentou mais. Eles ficaram lá, beijando, língua assim enroscando, até que ambos estavam tremendo. Amber puxou a camisa por cima da cabeça e jogou-a no chão, deixando-o completamente nua debaixo dele. Então, foram as mãos dela apertando os botões dos jeans dele, seus afiados dentes caninos mordendo seus lábios inferior, pescoço e ombros, deixando ambos pegajosos de sangue e suor escorrendo quando a necessidade aqueceu suas peles. Eram as unhas dela roçando as costas nuas dele, e era exatamente assim que Desmond gostava. Ele não se incomodou em tirar o jeans, em vez disso, passou-os pelos quadris quando Amber o envolveu. Ela segurou os cabelos dele, forçando seus lábios nos dela mais uma vez, esfregando-se contra o comprimento grosso de seu pai, repetidamente,
provocando com a sensação escorregadia de soboceta. Incapaz de esperar, Desmond agarrou seus quadris, segurando ela enquanto ele empurrava. Deus! Amber gritou e se curvou no impulso de seu pau, deixando Desmond se afogar na sensação quando a úmida dela em volta dele. Irracional com a necessidade agora, Desmond cruzou os braços sob as duas pernas dela, abrindo-as para levá-lo, quando ele começou a foder com força. Seus ronados e gemidos se misturaram entre beijos duros e mordidas apaixonadas. Amber arqueou para ele, abaixando a cabeça para trás, deixando chupar seus peitos, e Desmond não resistiu em pegar seus mamilos rosados apertados entre os dentes de uma maneira que ele nunca faria com uma humana. Era sexo intenso e feroz, e como antes, Amber se rendeu a isso completamente. Desmond não fazia ideia do quanto tempo levaria para que esse lado mais selvagem e primitivo minguasse entre eles, mas ele não estava reclamando. Amber de repente ficou rígida, culminando com um grito alto, e Desmond seguiu até o limite. O prazer apenas o agarrou, puxando para baixo, até que ele empurrou duro, feroz, seguindo o pulso de sua própria liberação. Mas Amber ainda estava lá com ele. Mesmo fora de si, em êxtase, ela saboreava o jeito como ela tremia em seus braços. Ele adorava que os dois se afogassem nessa piscina de prazer, porque, sem ela, lá com ele, Desmond sabia que nunca seria tão fodidamente bom assim. Desmond demorou muito tempo para o êxtase desaparecer, enquanto seu pau ainda latejava dentro dela, deixando-os descer juntos. A primeira coisa que Desmond sentiu após a tempestade foram os dedos de Amber suave nas costas, suavizando os arranhões que se curavam. Era uma carícia gentil, uma carícia diamante, algo muito mais humano do que o lobo, e ele também amava isso, talvez até mais do que os momentos sexuais de lobo antes. Ele amava tudo nela, e ela era toda dele. Eu te amo. Ele falou em voz alta contra a curva do pescoço dela, lambendo uma mordida que se curava, apreciando o sabor de seu sangue ainda lá. Nós vamos sobreviver a isso, anjo. Vai funcionar para nós. Vamos nos certificar disso. Vamos? Perguntou Amber, como se também não tivesse certeza. Ainda era muitos para observar. A realidade, obviamente, agarrou rapidamente na descida. E se eu for terrível nisso? E quanto a tudo com Goodwin, e se o bando me odiar? Eles apenas lutarão para salvar você. Eles vão te amar. Você já é uma lobisomem incrível, e nós vamos ficar bem. Desmond acreditava nisso completamente, mais do que nunca, porque Miles estava certo. A matilha Nightwind estava mais forte agora do que quando ele era um filhote. Eu prometo. Como você pode prometer isso? Ela empurrou os ombros dele, tentando se desembaraçar dele, mas Desmond não deixou. Você não sabe disso, Des. Nós temos um ao outro. Ele afastou o cabelo de Amber da testa dela e soube que ele estava dizendo a verdade. Só o suficiente a natureza diz que devemos estar juntos, e a natureza raramente mente. Ok. Ela estendeu a mão para acariciar sua bochecha, ainda áspera com um restolho. Seu olhar leve ficou vidrado e as lágrimas enquanto ela sorria e sussurrava. Eu acredito em você.